Boa noite, hoje é noite de estreia aqui na Vale TV. Estreia do Mulher de Fases, um projeto lindo que surgiu do desejo de conectar mães, mulheres e histórias inspiradoras. A gente vai trazer convidadas a cada episódio para contar suas histórias, suas vivências e falar de todas as fases que permeiam a vida de nós mulheres. Complicadas e perfeitinhas, assim como diz a música do Raimundos e que deu origem ao nome do programa. Então, hoje começamos oficialmente o Mulher de Fases. Eu sou a Lola Carvalho, eu sou mãe do Francisco, do Caetano, sou esposa do Fabrício, eu sou gestora de projetos no Bischoff Group, colunista, escritora, amiga, mãe, filha, mulher. E hoje não tinha como a gente fazer uma estreia do Mulher de Fases sem trazer para a pauta uma das fases mais incríveis e desafiadoras que uma mulher pode viver na vida dela, que é a maternidade. Então eu trouxe aqui hoje convidadas muito especiais para conversar sobre essa fase da nossa vida e sobre tudo que envolve criar um filho e ser mãe nos dias de hoje. Então eu vou apresentar para vocês as minhas convidadas, começando pela Camila. Boa noite. A Camila é empreendedora da área digital, é mãe da Rafa, produz conteúdos incríveis, né, para várias marcas, e ela resolveu empreender depois de muito tempo, né, trabalhando em empresas, né, resolveu ter o seu próprio negócio e hoje divide a vida, né, de home office com os cuidados da Rafa, que inclusive virou uma personagem, né, na tua produção de conteúdo e dupla contigo em muita coisa legal que vocês fazem. Então, Exatamente. Seja bem-vinda, Camila. Obrigada. Obrigada por ter aceito o convite para essa estreia. Muito feliz em estar aqui contigo. Que bom. Thaís, Mari, do Benditas Mães. Elas são founders do Benditas, uma startup muito bacana que surgiu na pandemia também. Olha quanta coisa legal, né, que a pandemia acabou nos trazendo, né? Uma startup que surgiu para conectar mães, né, de todo o Brasil e trazer conhecimento e profissionais especializados para falar sobre maternidade. Vocês que tinham uma loja de e-commerce de enxoval, né, de bebês e acabaram descobrindo uma nova forma, né, de conectar essas pessoas e fazer a diferença na vida de tanta gente. Então, super parabéns e já quero agradecer por vocês terem aceito o convite, terem vindo para cá para conversar hoje. A gente que agradece, né, Mari? Prazer estar aqui com vocês, gurias. Muito felizes. Que bom. Então tá, né? Vamos abrir esse assunto, essa conversa, né, de mães aqui. E eu queria começar fazendo uma pergunta, assim. Como é que foi ser mãe para cada uma de vocês, né? Maternidade é uma fase linda, né, cheia de expectativas, a gente se prepara muito tempo, né, para a chegada de um filho, mas eu acho que as coisas realmente só acontecem efetivamente quando a gente segura aquele nenê nos braços pela primeira vez, né, e acontecem mil coisas a partir desse dia, a gente se transforma. E eu queria entender um pouquinho, porque cada mãe tem um jeito diferente de viver esse momento, né? Queria entender um pouquinho de vocês como é que foi ser mãe, se tornar mãe. A gente costuma dizer, acho que eu vou falar aquela nossa frase, né, Mari, que fala um pouco sobre isso, gurias, que é quando nasce um bebê, nasce uma mãe, e a gente sempre diz que nasce, né, mas geralmente nasce uma mãe cheia de dúvidas, com inseguranças, com aquele mundo novo todo à frente. E eu acho que para mim, assim, particularmente, foi muito do que eu sentia, assim. É maravilhoso e, ao mesmo tempo, muito desafiador. E a vida muda 360 graus. Eu acho que esse é um pouco do resumo da maternidade, né? Muda a nossa relação, casamento, né? A relação afetiva. Muda a relação profissional muito. Muda a gente como mulher, a identidade, enfim, a gente tem que se reencontrar muitas vezes, né? Uhum. E muda de acordo com a fase da nossa vida também. Eu tenho 2 filhos, então, para mim, a maternidade da Rafa, que é a minha mais velha, ela foi, claro, né, o descobrimento de tudo, mas a do Dudu não foi menos desafiadora, do segundo filho.
Então eu acho que muda em todos os sentidos. Ela é maravilhosa, mas a gente, né, costuma falar também que ela tem um outro lado que a gente precisa saber, assim. Então eu acho que a gente fala muito sobre isso. Mas não vou falar muito aqui, vou deixar as gurias falarem também. Eu acho que não tem como dizer que não foi maravilhoso, né? Eu acho que é uma experiência que realmente, como a Thaís trouxe, é muito desafiadora, mas ela é espetacular, é a coisa mais emocionante. Assim, eu vi os olhos da Lola emocionada, começando a falar, assim, né? E aí passam coisas na nossa cabeça, de parto e tudo que aconteceu depois daquilo, a chegada em casa, quando tu falou, assim, me lembrei do momento que eu cheguei em casa com a Cecília. A Cecília tem 2 anos e meio. Então, é pura emoção ser mãe, é pura emoção. E eu acho também que uma coisa que me marcou muito é a perda do controle da tua vida. Nossa, pra mim foi assim também. Eu me dei conta disso, gente, antes de ganhar a Ceci, um pouco antes, porque eu idealizei um parto normal, assim, sem aquela coisa de preciso, né, o parto normal, mas eu gostaria que fosse. E eu nunca cogitei não ser o parto normal. Eu achei que tinha todas as condições, saudável, exercícios, tudo certo, né? Eu estava encaixada desde não sei lá quantas semanas. Tem todas as condições, né? Mas foi. E eu não pude escolher, não tive condições de fazer o parto normal. Esperei até a 41ª semana tentando, mas não foi. E ali naquele momento eu pensei, agora eu acho que realmente eu perdi um pouco o controle da minha vida, não tô com as rédeas mais, né? Então a gente, nessa posição de mãe, a gente também tem que se dar conta de que agora tem alguém que invariavelmente vai dominar um pouquinho o campo, né? E a gente verdade. vai ter que sucumbir e flexibilizar, mas de forma que mesmo assim é a melhor coisa da vida, né? Verdade. Para mim, teve muito, assim, o primeiro aspecto transformador, sabe? Eu me senti fortalecida, porque antes eu sou filha única, então eu tinha todo o cuidado dos meus pais, né? Toda aquela proteção, e quando eu me vi com a Rafa, eu vi que eu tinha que proteger, então eu comecei a me sentir mais forte, né? Claro que depois de muitos tropeços, muitos desafios. Mas outro aspecto que a maternidade, assim, representou muito para mim foi quebrar conceitos que eu tinha antes, assim, né? Eu lembro de estar trabalhando durante a gestação e falar pro meu chefe assim, olha, tu continua contando comigo porque, né, tipo, mãe e profissional é super fácil de conciliar, eu vou dar conta de tudo, eu vou continuar viajando. E quando eu tive a Rafa, já não me via assim. Claro que tem mulheres que dão conta, né, super conseguem, mas eu já não conseguia deixar ela para seguir da mesma forma. Então eu fui aprendendo novos conceitos. Eu lembro que eu tinha lido aquele livro Crianças Francesas Não Fazem Eu li Mãe. também. Eu tinha toda Também a li. teoria, gente. A teoria é linda, né? Linda, sério. E aí, ainda no quarto do hospital, a Rafa deu uma choradinha, né? E a minha mãe já ia pegar ela. E aí eu disse, não, mãe, ela tem que aprender que a vida é assim. Nossa! Quando eu fui pra casa, nossa, eu reaprendi muitas coisas, assim, conceitos da teoria que realmente eu vi que na prática eram diferentes. E é engraçado, assim, né? Como a gente se engana, né, com as coisas. E com a maternidade também não é diferente, né? Porque eu lembro que pra mim também, eu achei que, nossa, eu vou dar conta de tudo, né? E Vai ser barbado. vai ser super tranquilo. instintivo. É instintivo. Eu pensava assim, nossa, super instintivo, então eu vou saber o que fazer. E assim, a minha impressão foi a mesma que a da Mari, assim, quando eu cheguei em casa, eu não sabia nem onde colocar o meu filho. Exata a mesma coisa Eu que pensava nós. assim, nossa, eu coloco no berço ou coloco no carrinho e tipo assim, eu não vou apertar nenhum botão que a enfermeira vai vir me socorrer, entendeu? Tipo, quem eu chamo? E naquele momento eu me dei conta, assim, que ia começar uma fase muito desafiadora mesmo, Agora é tudo assim, comigo, né? A E coisa do desconhecida, choro, assim, né? a coisa do choro pra mim era algo que me tirava do centro, assim, sabe? Não saber o que fazer naquela hora, né? E às vezes tu já tinha tentado de tudo, já tinha trocado, já tinha amamentado, já tinha... Já tava exausta, já tava né? exausta e não parava de chorar. E aí liga pra mãe, liga pra amiga. Enfim, né? É bem desafiador. Mas hoje em dia, assim, eu acho que a maternidade, há um tempo atrás, ela já vem sendo, assim, trabalhada, né, com muito mais voz, né,
nas redes sociais, muitas mães, muitas mulheres falam sobre isso, famosas ou não famosas. E eu acho que isso, de alguma forma, ajuda um pouco a regular as expectativas, né? Embora eu, às vezes, pense também que a gente olha muito com a lente de outras pessoas, né? E tenta se comparar, muitas vezes, com outras histórias, com outras vivências, com outros PIBs até, por que não dizer, né? E isso, às vezes, pode causar uma certa frustração. Mas vocês acham que essa questão, assim, de ter trazido a maternidade mais para a linha de frente, assim, das discussões, ajuda a gente a quebrar aquele estigma da mãe perfeita, assim, que tem que dar conta de tudo, tem que ser quase uma super mulher? Sem dúvida, Lola. A gente costuma falar muito isso também, que não é desencorajar ninguém a ser mãe, muito pelo contrário, a gente trabalha com maternidade, a gente é apaixonada por esse universo, mas a gente precisa falar da realidade, a gente precisa falar dos bastidores, para justamente acertar as expectativas, né? Porque aquela mãe que acha que vai sair do hospital e que tudo vai ser perfeito, que o bebê vai dormir, que ele não vai ter cólica, enfim, aquela realidade que a gente ali tem enfermeiras e tal, não é da maioria das pessoas, né? Então, falar assim, que a gente vai se sentir triste, que a gente vai perder o controle da nossa vida, que a identidade vai dar uma bela bagunçada, que a gente precisa se reinventar. Eu acho que isso vai deixar as próximas mães aí, com certeza, mais tranquilas, né? Para vivenciar tudo isso. Eu acho que, e como nesse momento, assim, até da gestação já, é fundamental a gente ter amigas. Não só as redes sociais, porque como a Lola disse, a lente fica um pouco diferente, tu vê pessoas que são personalidades, né, o PIB diferente, toda essa questão. Então, tu ter amigas que têm uma relação parecida com a tua, assim, né, no caso a Thaís, por exemplo, a Thaís sempre acertou muito as minhas expectativas, né, ela era aquela amiga que dava real, e assim, pra mim foi fundamental. Tipo assim, eu acho que faz muita diferença a gente saber o que vem pela frente. Nunca vai ser o que te dizem. A Thaís me falou, mas sempre quando tu tá sentindo, tu sente diferente. Cada pessoa sente de uma forma, né? Então, talvez o que apertasse o calcanhar dela não era o mesmo que apertava o meu. Mas só da gente saber que talvez não seja aquele mundo ideal, aquela romântico, né? Da maternidade, isso já ajuda, já dá um acerto nas expectativas pra gente poder se preparar, né? E ali, hoje, a gente tem muita forma de se preparar, né, gurias? Pra ser mãe. Sim, eu acho que nesse sentido também a tecnologia veio e trouxe muita facilidade, né, nesse sentido. O próprio Benditas é uma dessas tecnologias, né? Tipo, virou um Tinder materno, né? Digamos assim. Porque tu coloca as mães para trocar ideias e eu percebo ali no app que as pessoas trocam muito coisas do dia a dia mesmo, sabe? Eu dou fórmula, não dou fórmula. Alimentação, eu faço assim, eu faço assado. Isso. Então, acho que isso é legal, assim, tu poder trocar ideias com pessoas que estão vivendo experiências no mesmo momento que tu, para conseguir te dar um norte, para te enxergar uma luz, né, no fim do túnel e ver que, não sou só eu que passo por isso, não sou só eu que tenho dúvida, não sou só eu que me sinto triste às vezes, porque tem muito isso, assim, quando a gente é mãe, eu me lembro que eu tive um pouquinho de depressão, assim, logo no início da minha primeira gravidez, quando o Francisco nasceu, e eu ficava pensando assim, nossa, como é que pode? Eu tô vivendo a fase mais linda da minha vida, eu sonhei com isso, eu quis isso, e como é que pode que eu choro o dia inteiro e me sinto triste, sabe? Eu não conseguia aceitar, porque eu achava que era um equívoco aquilo, eu me culpava muito por estar me sentindo... Aí já começa a culpa toda materna. Nossa, né? E a culpa materna... Nos acompanha, né? Nos acompanha, tipo assim, alguém sentado no ombro, assim, sabe? Que vai com a gente, né? Independente da fase da maternidade que a gente esteja no momento, eu acho que a culpa é uma coisa que acompanha sempre as mães, assim. E eu me vejo muito, às vezes, pensando na minha mãe, né? Enquanto mãe, né? Porque no momento que tu é filha, a tua lente é outra, né? Tu julga muito a tua mãe, tu não tem, assim, às vezes, o mesmo entendimento das decisões que ela toma por ti, né? Em determinadas fases da vida e tal. Mas daí, depois, quando tu tem o teu filho, as fichas vão
gradativamente caindo, né? E tu vai te dando conta. E como foi pra ti, Camila? Tipo, a maternidade te fez olhar pra tua mãe com outro olhar, assim? Ai, com certeza, com certeza. Eu sempre fui muito apegada com a mãe, assim, né? Sempre fomos muito unidas e tal, muito eu e ela, assim. Mas depois que eu me tornei mãe, eu tenho uma preocupação com ela, assim, que parece muito maior, sabe? Ai, por exemplo, num domingo que eu não vou visitar ela, eu fico pensando, ai, ela tá lá e eu não tô com ela, será que depois a Rafa não vai estar comigo? Eu já ligo tudo, assim, e me preocupo com esse contexto todo, sabe? Tenho todo esse cuidado, assim, com ela, parece que ficou muito mais forte, né? Além de entender, claro, várias situações, né, em que aí eu fico pensando assim, lá na adolescência, que a gente tem aquelas ideias da mãe, a mãe vai, né, fazer eu pagar um mico, alguma coisa assim. Ai, não, como é que eu pensava isso, né? E daí eu já ligo, assim, será que a Rafa vai pensar de mim também? Mas, com certeza a gente começa a entender elas de uma outra forma, né? Como mães também, assim. A gente amadurece muito sendo mãe, né? Em diversos aspectos, né? Para entender vários tipos de relações. Relações familiares, entre a gente com as nossas mães, até com o próprio marido. Então, acho que é um amadurecimento muito grande em todos os aspectos da vida, né? Eu acho que sim, a maternidade, ela abre um campo de visão muito mais amplo para tudo, assim. Eu me transformei muito a partir do momento que eu me tornei mãe e eu acho que eu comecei a enxergar o outro com muito mais empatia, assim. Porque o teu filho, ele é essa pessoa, né? Quando tu tá no lugar de mãe e ele no lugar de filho, principalmente ali nos primeiros meses de vida, né? A comunicação que acontece só através do choro é o único jeito que uma criança tem de se comunicar, né? Nos primeiros meses. E às vezes eu me via assim, pensando assim, nossa, o que eu mais queria agora era deitar e dormir, tipo assim... Só isso. 40 minutos, entendeu? Tipo assim, me dá 40 minutos que, tipo, vai estar maravilhoso, entendeu? Mas tinha aquela pessoa ali que estava dependendo de ti, que estava chorando, ou que estava com cólica, ou que tu não tinha como pegar um botãozinho de desliga, né? E aí tu pensa, não, o meu papel é suprir isso nesse momento, né? A hora que der... eu vou... É a doação, né? É a doação. Então, isso é uma coisa que não tem como tu não te transformar a partir dessa experiência, né? E entender que muitas vezes tu vai abrir mão de coisas tuas, né? Em detrimento daquela outra pessoa. E isso acontece muito, de várias maneiras. Hoje, até eu acho que eu entrei num outro processo, porque agora os meus filhos estão um pouquinho maiores, o Francisco tem 11, o Caetano tem 6, que eu já não me sinto mais abrindo mão de coisas, né? Meio que entrou num fluxo fluido, assim, né? De eles têm as necessidades e as coisas que eles gostam, em alguns momentos eu tenho as que eu gosto, em alguns momentos a gente tem as que todos nós gostamos, e aí a gente tá ali junto, curtindo aquelas coisas. Então, eu hoje em dia me cobro menos nesse sentido, né? De, tem que estar sempre junto, ou tem que fazer tudo junto. Antes eu era muito assim, de, nossa, como que eu tô lendo um livro se o meu filho tá jogando, né, Brawl Stars, entendeu? Tipo, eu ficava pensando, nossa, não, mas tu tem que ir lá provocar, tu tem que levar ele pra uma pracinha, chama o teu marido, faz... A pessoa enlouquecia todo o ecossistema, entendeu? Familiar. Porque achava que aquilo era horrível, né? E a gente tem muito isso, assim, de querer controlar tudo. Eu acho que é uma queixa masculina também, com relação às mães e à maternidade, né? Não sei se vocês passaram por isso, de achar que só vocês sabiam fazer, certo? Eu acho que em vários aspectos, assim, sim, né? Sim. Não por completo. Lá em casa, o Vicente é bem participativo, assim, e eu sempre incluí bastante ele. Mas, assim, sempre tem alguma coisa que a gente acha que a gente é melhor, né, gurias? Acho que a gente é mais multitarefa e aí tem uma visão um pouquinho mais completa das coisas também, então... E às vezes a gente acha, não é só o que é melhor, mas que eles não vão dar conta, assim. A gente subestima, talvez, a capacidade deles de darem conta. Eles dão, de forma diferente, né? Muitas vezes. Mas eles dão, e quanto mais espaço a gente der, com certeza mais eles vão participar, né? Então é bem o que tu falou, a gente tem um pouco de culpa, né? A sociedade cobra muito a participação dos pais, eu acho que tem que cobrar, eu acho que isso está melhorando, mas
a gente também, às vezes, Precisa soltar. impõe uma o barreira aí, né? Fazendo meia-culpa, né, Gurias? Eu acho que sim. E eu acho que os homens também, as gerações, acho que a partir da nossa geração de pais, né, e a partir de agora, assim, nas próximas, a figura paterna, né, ela tem se reconstruído, assim, tem buscado um novo espaço. A gente percebe muitos homens assumindo um protagonismo até de fala, né, com relação à paternidade, com relação ao papel do pai na vida dos filhos, né, e nesse ecossistema familiar que é tão importante. E eu acho que isso também é um sinal de um amadurecimento, né, do homem inserido nesse contexto, porque a sociedade sempre foi muito mais voltada para o homem como a figura que traz o sustento para a família. O provedor, né? O provedor, e a mulher ficava nesse papel de mãe, de dar todo esse suporte, né, aos filhos, enfim. Até tem uma série que eu acabei demorando para assistir, mas super me apaixonei, que é This Is Us, e mostra muito a realidade da mulher lá nos anos 80, que era essa mulher que ficava em casa, né? E assistindo a série, tu percebe, assim, como era desafiador esse momento, assim. Porque as mulheres ficavam o dia inteiro trabalhando e aquilo não era reconhecido como um trabalho, né? E aí o marido chegava em casa no final do dia e exigia algumas coisas, e a mulher estava numa situação de que já tinha trabalhado o dia inteiro, mas a frase era: mas é que tu passou o dia inteiro em casa, né? Tu não fez nada. Então isso era um comportamento daqueles tempos, né? E que isso reverberou para as gerações para frente, né? E então, a gente está num momento de ruptura disso, né? Exatamente. O que é muito complicado para nós também como mães, porque hoje a gente vive uma sobrecarga, né, gurias? Porque a gente trabalha fora e também trabalha dentro de casa ainda. A gente acumula as funções, na verdade. Exatamente. Né? Então, é um momento de ruptura e que também nos sobrecarrega. Exatamente. Tão difícil quanto, talvez, lá na década de 80, só que de outra forma, né? Exatamente, porque a gente foi conquistando muitos espaços, né, enquanto mulheres, né? A gente hoje, né, ocupa lugares que não foram ocupados, a gente está falando sobre assuntos que não eram debatidos, a gente está trazendo muitas coisas, né, à frente, né? Só que isso tem um preço alto, né, que a gente acaba pagando muitas vezes, que é essa questão da sobrecarga, de acumular funções, enfim. E eu acho que, embora eu saiba, assim, que aqui entre nós a gente tem maridos que participam ativamente, né, da educação dos filhos e da condução disso, inclusive dentro de casa, a realidade de muitas mulheres não é essa ainda hoje, né? De não ter esse apoio, de não ter esse suporte. Então, isso é uma construção ainda que vai ter que ser durante muito tempo, até chegar num nível que a gente pense: nossa, agora isso já está introjetado, agora equalizou, agora está tudo certo, né? E inevitável nesse contexto falar da pandemia, né? Porque acumulou mais ainda, né? Mais ainda. Quando eu decidi trabalhar em casa, era com a ideia de meio turno a Rafa ter a escolinha, né? Então eu ter aquele meu meio turno para me dedicar ao trabalho, né? Mesmo fazendo home office. Eu queria o home office pela liberdade de horários e tal, essa independência. Mas não para cuidar dela às 24 horas do dia, porque e tentar trabalhar, né, Camila? E tentar trabalhar. Eis que, né, há mais de um ano vivemos essa realidade, assim. Nossa, então, pra gente foi bem complicado. Pesou mais ainda, né? Porque a gente estava ali em período de lançamento de aplicativo e negócio, e a pandemia, e meu Deus. E aí, assim, eu tenho as duas realidades do filho pequeno em casa, que não tem nada, né? Porque... E do homeschooling, né, Lola? Que tu também deve passar. Alucinante. Gente... É home crazy, na verdade. É homeschooling. É enlouquecedor, assim. Porque o pequeno, eu não sei que idade tem a Rafa. 5. 5, também tá nessa idade ainda, né? A Cecília 2,5, o Dudu 3 e pouco.
tu tem que inventar atividade e a casa vira de cabeça para baixo. Exatamente. Quem tá no homeschooling, aquela tarde no computador, né? A minha de tarde, aquela coisa que para eles é um desafio, pra gente também, e tentar ajudar em casa. Olha, as mulheres e as mães esse ano, elas estão assim de parabéns. De parabéns, exatamente. Vamos chamar um intervalo, então, e na sequência a gente volta com Mulher de Fases. Garfão, restaurante, pizzaria e sushi. No almoço, maior buffet do Vale. À noite, combo com rodízio de pizzas, buffet de sushi, comidas quentes e refri liberado. Garfão, restaurante, pizzaria e sushi. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brau Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brau Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. Estamos de volta com Mulher de Fases, estreia hoje na Vale TV e a gente está falando sobre maternidade. Ai, maternidade é, né, realmente a fase mais doida, né, que uma mulher pode viver. E eu acompanho bastante o app do Benditas, assim, tô lá sempre dando uma olhadinha no que as meninas trazem, enfim, a troca toda que acontece lá dentro. Quais os assuntos que vocês percebem, assim, que mais afligem as mães que estão lá no aplicativo hoje? Gente, são muitos, né? Porque maternidade é complexo, como tu disse, é doido. Mas, assim, a gente tem notado bastante gestantes grávidas no aplicativo, porque eu acho que aí a gente costuma, né, dizer que é aí que começa o turbilhão dessa loucura toda, né, gurias? Então, assim, a gestação, ela te traz milhões de dúvidas. Então, é dúvidas sobre cólica, sobre nutrição, sobre engordar, não engordar, sobre sono da gestante, enjoos, enfim, de tudo. E da maternidade também tem várias, né, Mari? Depois do baby nascido. Mas eu acho que o sono é um dos tops, assim, de busca, assim, até a gente vê a busca por conteúdo, como a gente tem a parte de conteúdo também dentro do aplicativo, a gente percebe que a parte do sono, ela é uma das mais procuradas. Eu acho que... A privação do sono. Eu ia dizer isso agora, que eu acho que o reflexo disso na mãe e na família como um todo é uma coisa que... acaba mexe muito com as estruturas familiares, porque ninguém gosta de ficar sem dormir, né, gurias? Mas a privação de sono constante, que é o que acontece nos primeiros meses, às vezes até mais, um ano do bebê, né? Prejudica demais, assim, o rendimento da mãe. Seja nas relações, seja no trabalho depois e nos próprios cuidados com a criança também, né? Então... eu acho que essa questão do esgotamento físico, né, e emocional, nos primeiros meses do bebê, é um ponto bem sensível, assim, né? Porque eu me lembro muito do Francisco e do Caetano também, assim, até o Francisco, ele foi um bebê que dormiu melhor. Ele dormiu logo, uma noite toda, assim. Mas eu me lembro que os primeiros 15 dias foram surreais, assim. Era um looping infinito, assim, de não dormir. E aí, realmente, assim, tu fica esgotado de tal maneira que o teu cérebro não funciona mais, tu simplesmente buga, né? E aí tu fica irritado, e aí tu não come, e aí tu não dorme, e aí
Nossa, eu me lembro que o meu marido chegava do trabalho porque ele acabou tirando férias, isso foi uma coisa muito legal que ele conseguiu fazer, né, para me dar esse suporte, assim, nos primeiros 20 dias, porque se eu tivesse sozinha, gente, sério, não sei o que aconteceria, porque foi bem difícil. E eu me lembro que ele chegava, depois quando ele voltou para o trabalho, ele chegava do trabalho 6 da tarde, eu tava com o mesmo pijama, Normal. né, e tipo com o rabinho aqui, uma olheira aqui, sabe, tipo assim, eu só entregava o nenê e me mandava, entendeu, para algum lugar, assim, tipo... Que não te achassem, que não me achasse, de preferência. Vou ir para um bunker agora, tipo assim, não me olhe, ninguém me enxergue, não quero que me ninguém me veja. chame, eu não existo, Me fez entendeu? lembrar de uma cena, assim, que ela me marcou muito, Lola, quando tu falou do teu marido tirar férias. Com a Rafa, né, minha primeira, eu lembro que estava tudo combinado pro Cris tirar férias também, ali pós aqueles 5 míseros dias de licença paternidade, que é uma tristeza, né? Agora E melhorou. ele mas... trabalhava até longe e tal, mas ele disse, eu vou ir pro trabalho só pra ajeitar minhas coisas e tal, e depois eu vou pra casa. Daí ele me ligou e disse, eu acho que eu não vou conseguir tirar férias, o meu chefe não tá querendo... Eu comecei a chorar no telefone, que ele disse, não, peraí, eu vou dar um jeito. Porque era aquele favor Botou no viva voz do lado do chefe. A minha mulher aqui chorando. Nossa, foi de melhor. estar sozinha e tudo aqui. A gente precisa de apoio, né? De uma rede de apoio. E claro que o pai da criança, se estiver disponível naquele momento, por isso, empresas, repensem essa licença paternidade. Nossa, é que isso é uma questão de saúde, inclusive, das empresas. Exatamente. Esse tipo de atitude, né? Porque isso interfere diretamente na qualidade de vida daquela pessoa, né? E depois essa pessoa ela vai estar melhor, né, para retomar suas funções, Sem dúvida. enfim, né? Isso é legal também, assim, que as empresas, principalmente as grandes organizações, né? Eu acho que quanto maior está sendo esse olhar, né, para essa questão do maternar, enfim, da parentalidade e de ter esses espaços, e ter uma creche dentro do ambiente de trabalho e poder flexibilizar horários, enfim, porque isso tudo faz muito sentido no momento em que a sociedade está se encaminhando para um processo de poder trabalhar de qualquer lugar, né? E no momento em que a gente discute tantas questões de produtividade, né? O que é ser produtivo, né? As pessoas funcionam de jeitos diferentes, tem pessoas que funcionam melhor de manhã, tem pessoas que funcionam melhor à tarde, tem outras que adoram trabalhar de madrugada. E eu acho que olhar para isso no mercado corporativo é fundamental para as pessoas terem essa qualidade de vida e poder continuar querendo ter filhos, né? Porque isso também é uma preocupação, né? De daqui a pouco as mulheres já estão tendo filhos cada vez mais tarde, né? E a grande maioria das pessoas já questiona o segundo filho. Então, isso tem acontecido muito, né? E sistematicamente. E é um sinal ruim em termos de sociedade, né? De tu daqui a pouco começar a ter uma sociedade que vai envelhecendo e tu não renova mais, né? Essas pessoas, enfim, tu não tem esses ciclos novos acontecendo, né? Então, acho que as empresas olharem para isso e realmente terem ações e iniciativas nesse sentido super ajudam, né? A manter as pessoas, assim, nesse fluxo natural, né, que é... acolher a parentalidade, né? Exatamente. Acolher tanto o homem que é pai, mas principalmente a mulher, né? Por que a gente fala, por que benditas mães e não benditos pais também, às vezes vem esse tipo de pergunta, né? E por que acolher de forma especial a mãe no mercado de trabalho? A mãe, na verdade, ela é a mais impactada nesse contexto, né? Claro que como a gente veio falando, os pais têm um papel super importante. Mas a mulher, na maioria das vezes, é que toma frente dessas situações, né? É a mulher que tem os 4 meses de licença, o homem tem só 5 dias. E a mulher que se afasta do seu emprego por esses 4 meses, que muda 360 a sua vida e que talvez... como a Camila trouxe, a gente ressignifica muita coisa da nossa carreira quando a gente é mãe. E então eu acho que o olhar das empresas para acolher,
principalmente as mães, as mulheres, mães, é fundamental para que elas se sintam à vontade para tomar essa decisão, né? Se é permanecer, se é sair, se é empreender, né? Só que o legal é que quando as empresas acolhem o pai, né? Ou elas investem também no pai, aumentando a licença, elas estão acolhendo a mãe, né? Principalmente, porque ela está dando a chance de o pai também estabelecer um vínculo maior, de o pai participar, de o pai ajudar, que a gente costuma dizer, né? O pai não tem que ajudar, o pai tem que, na verdade, participar de tudo, junto, né? Então eu acho assumir que o protagonismo junto, assim, né? é exatamente isso. Então, assim, se a maternidade está em questão, não tem como não falar de paternidade junto. Né? Exatamente. Acho que está tudo muito interligado, né? E cada vez mais os casais também enfrentam problemas, né? Com a chegada dos filhos. A gente sabe, né? De dados, enfim, de casais que se separam antes do primeiro ano do filho, né? Tamanha pressão que existe e essa transformação desse núcleo, né? Que antes tu tem ali um casal, né? Que tem tempo livre, que pode pegar suas mochilas, botar as meia dúzia de roupinhas dentro e passar um fim de semana em qualquer lugar, né? Toda a liberdade. Toda a liberdade do mundo. E aí chega uma terceira pessoa, às vezes uma dupla, às vezes um trio, enfim. Né? E aí desestabilizam essa estrutura. E eu me lembro que quando eu estava pensando em ter o segundo filho, assim, que a gente começou a conversar, e na verdade o meu marido, ele queria muito mais um segundo filho do que eu queria, porque eu estava numa fase da minha carreira que eu estava bombando, que estava tudo indo super bem. E eu pensava, nossa, sem chance agora, sabe, E aí eu ia dando desculpas, assim, não, 2 de fralda não dá, vamos esperar um pouquinho mais. Daí, não, mas é que agora, olha que legal, né, já super interage com a gente, daí vai atrapalhar um pouquinho, vamos esperar um pouquinho mais. Até que chegou num ponto que, tipo, não dá mais pra esperar, porque Deus já estava quase com 40, né? E eu pensei, gente, não vai dar para ser mãe depois dos 40, eu não quero. Então eu vou ter que começar a decidir, assim. E aí a gente foi pra terapia, para conversar, né? Só que aí no dia que a gente foi fazer a primeira sessão, eu já estava grávida, entendeu? Aí eu disse pra terapeuta, olha só, a gente marcou, na verdade, que era para decidir. Mas, na verdade, a gente vai começar a falar sobre como lidar com isso, porque deu positivo, né? Então, e ela falava muito disso, dessa transformação do status, né? Quando chega um filho, né? E um segundo filho ainda mexe mais, né? E ela falava muito da questão do homem se sentir super abandonado. Isso é uma coisa que a gente não olha muito, né? Porque a gente pensa, não, só um pouquinho, um marmanjo adulto vai se sentir, né, abandonado, com ciúmes e tal, né? Que coisa doida. Mas ela falava muito sobre isso, que o homem realmente passa por isso, né? Por essa sensação de perda, né? De espaço, de importância. E isso, para muitos casais, é algo que faz acontecer uma ruptura, assim, né? Não conseguem lidar com isso e acaba que a coisa vai para uma ruptura mesmo. Então, essa coisa dos casais também olharem para si, né? Tentarem se buscar de novo, né? Eu acho que... Eu não sei se vocês passaram... Tu passou por isso, Camila? Sim, eu lembro que logo que eu descobri que eu estava grávida, teve aqueles encontros de família, né, que a gente vivia antes da pandemia, né? E aí um tio meu disse pro Marcelo, depois o Marcelo que me contou, né, que ele disse, cara, agora assim, perdeu tua esposa, agora ela vai ser a mãe da tua filha. Aí a gente foi embora, o Marcelo, nada a ver, né, o teu tio, a gente estaria feliz com a gestação, ele me falar uma coisa dessa, assim, tão direto. Aí depois que a Rafa nasceu, um tempo passou, aí ele ainda comentou, né? Agora eu entendi o que ele estava querendo me dizer. E aí a gente também vai se dando conta, né, como mães, né, que realmente esse lado esposa, por um bom tempo, ele fica um pouco escanteado, né? Porque a gente não consegue dar conta de tudo, assim. E esses dias ainda eu vi uma terapeuta de casais falando num vídeo do Instagram, né, do quanto a gente confunde, assim, porque
quando ela questiona normalmente os casais, o que tu tá fazendo pelo teu casamento? Eu tô me esforçando para dar tudo de bom para a família. Então aí ela disse, né, não, aí tu tá sendo o provedor da família, mas assim, o que tu tá fazendo pelo casal, né? Então às vezes é muito fácil de confundir realmente esses papéis e na maternidade, especialmente assim, né? Então tem que se reinventar como casal Tu também. trouxe um ponto bem importante, que é a mistura do casal com a família. Porque a família passa a ser mais importante em um dado momento, né? E aí a gente acaba deixando de lado o casal. Mas como assim? Não tô deixando de lado porque minha família é importante, né? E como a gente confunde e nem para pensar sobre essa confusão toda. É verdade. Né? E eu adoro terapia. E, tipo assim, eu acho que se eu puder, eu vou fazer terapia para sempre, porque eu acho que é muito importante, assim, quando a gente tem uma visão fora, né? Uma visão totalmente imparcial, né? Sobre as suas atitudes e tal. E eu acho que a minha, por exemplo, sempre me puxou a orelha, assim, nesses momentos, assim, que às vezes eu ia lá reivindicar uma super coisa, né? Com relação a casamento e tal, e daí ela dizia, tá, mas e tu, né? Tu acha que, tipo, é só ficar esperando alguma coisa acontecer, assim? A gente também tem que olhar para isso, né? E tentar entender como é que a gente também pode melhorar essa comunicação, essa relação. E não adianta, assim, eu acho que os homens, eles têm um mindset diferente da mulher, assim. A visão deles sobre um relacionamento bem-sucedido, ela tá baseada em coisas completamente diferentes do que uma mulher vai dizer sobre um relacionamento bem-sucedido, né? Então, isso tudo acaba sendo muito confrontado quando tu tem filhos, né? E até as crianças estarem num nível de independência, autonomia, que já não precisem tanto de ti, que tu pode... Só que eu acho que às vezes a gente precisa realmente dar espaço para a relação acontecer e deixar com a avó, sabe? E isso é uma coisa que eu sempre busquei fazer, assim, às vezes as pessoas diziam, nossa, mas tão pequenininho vai dormir na avó. Vai, sabe? Tipo, ninguém vai morrer por isso. No início eu ficava pensando, meu Deus, será que vai chorar de noite? Será que vai sentir minha falta? Será que... Dormia, acordava, quando a gente chegava, tipo, ai, né, que bom. Pelo contrário, eu acho que sabe? é saudável para todo mundo. É muito saudável. Para eles, para nós, para os avós, para quem está participando como rede, assim, é bom para todo mundo. Bom para todo mundo. É verdade. E eu lembro que o pediatra dos meus, ele sempre perguntava, eu achava muito engraçado isso. Quando os meninos eram nenês, assim, a gente ia fazer a consulta para ver como o nenê está, no caso, né? E ele sempre queria saber do casamento, sabe? Tipo, ele sempre dizia, vocês estão saindo uma vez por semana para jantar? Vocês estão... Eu disse, gente, mas não é sobre isso. Dele, não, é sobre isso. É sobre isso que eu quero falar também, entendeu? Porque como eu acho que a gente, estando bem como casal, a gente vai conseguir fazer um papel muito melhor como pais, né? Com certeza. Criar mais leve, né? Criar mais... Eu acho. E eu acho que nós mulheres, assim, e principalmente depois que a gente tem filhos, eu acho que a gente equaliza o nosso ambiente, assim. Eu percebo muito isso, assim, como o nosso estado de espírito, a nossa vibe naquele dia, assim, como ela influencia no andamento. Na dinâmica da casa. É meio que um pilar de sustentação meio que um pilar ali, de sustentação, assim. Então, eu acho que, claro que é uma missão praticamente impossível, tu tá bem em todas as áreas da tua vida, isso não acontece, a gente vive numa eterna gangorra, né? Uma hora a gente tá super bem numa área, não tá tão bem na outra, enfim. Mas eu acho que buscar esse equilíbrio, assim, dentro da maternidade e nos relacionamentos, enfim, eu acho que é fundamental pra gente poder buscar esse ar no meio de tudo isso, né? Dar essa respirada, assim, pensar, nossa... Tá tudo certo, entendeu? Tá tudo certo, não tá tudo bem também. Tá tudo certo. Hoje eu não tô tão bem, não tô tão disponível, mas
semana que vem vai ser melhor ou amanhã vai ser melhor e poder olhar para isso com um pouco mais de autocompaixão também, assim, né? De tipo, tá, tudo bem, né? Eu não tô afim hoje de contar história para dormir. Ok. A gente fala bastante disso, Lola, sabe? Hoje eu não tô afim de fazer aquela super comida saudável, eu vou pedir um fast food. Hoje eu não tô com paciência para contar a história ou para brincar um tempão. Tá tudo bem, a gente também precisa, né, entender que tá tudo bem. E se cobrar menos, porque não adianta também a gente fala do tempo de qualidade, né, Mari? Não adianta tu estar ali só por estar, né? Tá brincando, mas tá com a cabeça na lua, ou tá, então... Quando sentar, vamos brincar de verdade, mas não vai ser toda hora, talvez. Exatamente, eu acho que... E tem isso, assim, eu acho que cada pessoa funciona de um jeito diferente, assim. Tem pessoas que não... Tem mães que não gostam de brincar, de brincadeiras. Gostam de fazer outras coisas. Gostam de, daqui a pouco, andar de bicicleta, ou gostam de assistir um filme, ou gostam de ler um livro, ou gostam de fazer um bolo com o filho, né? Outras interações, Outras interações. Acho que não existe um manual de como ser uma boa mãe, entendeu? Acho que no dia a dia a gente vai encontrando esse fluxo natural das coisas acontecerem e vai descobrindo o nosso jeito, assim, de exercer a maternidade. Exatamente. E eu sempre gosto de dizer, assim, que todas as mães são as melhores mães do mundo para os seus filhos, entende? Mesmo nos dias que eu achei que eu fui, assim, péssima. Tipo assim, pensei assim, meu Deus do céu, coitada dessa criança, ser meu filho. Mesmo nesse dia, os meus filhos me disseram que me amavam, entendeu? E, tipo, que eu era importante, que eu era a melhor mãe do mundo. Então, a gente sempre é a melhor para eles. Mas tem dias que a gente vai ter que ser mais dura. Tem dias que a gente vai dar uma resposta atravessada. Tem dias que a gente não vai estar afim de brincar. Tem dias que a gente não vai estar afim de cozinhar. E tá tudo bem. A gente não vai ser menos mãe por isso. A gente não vai ser menos importante por isso. Não vai ser menos amorosa por isso. Nada vai tirar esse nosso... Ser mãe é ser mãe, né? Ninguém tira isso da gente, né? Acho que a gente tem que ter esse olhar também um pouquinho mais soft, assim, com o nosso dia a dia, né? Acho que a gente já está se encaminhando para o fim do nosso lindo programa de estreia. Esperei tanto por esse dia. Já aproveito para agradecer o Rodrigo, que fez eu chegar até aqui, né? E colocar a minha alma nesse projeto, assim, porque demorou um pouquinho para eu tomar coragem, mas acho que as coisas elas acontecem no momento certo. Eu acho que esse dia hoje está incrível e foi o melhor momento do mundo. E para a gente terminar, eu queria fazer uma pergunta. Esses tempos eu botei nas minhas redes sociais. Qual foi a maior mentira que te contaram sobre a maternidade? E surgiram coisas muito incríveis de respostas. E eu queria encerrar com isso, tentando entender de vocês qual foi a maior mentira que contaram sobre a maternidade. Que ótima pergunta, Lula. Gente, pensando aqui. Eu acho que para mim foi muito dessa própria história que eu fui criando, lendo as teorias assim de educação e tal, de cuidados, de que tudo dependeria da forma como eu fosse agir, assim, né, com a Rafa. E a Rafa teve a PLV, que é a alergia à proteína do leite, demorou meses pra gente descobrir. Então foram meses de choro, né, de desespero, de não saber o que fazer. E daí eu me culpava, assim, porque, mas eu tentei fazer tudo certo, por que ela ainda chora, né? Daí as pessoas diziam, ela tá fazendo manha, né? E aí eu ficava mais perdida ainda. Então acho que foi uma mentira que eu acreditei, assim, que foi uma mentira que eu mesma fui atrás, né, lendo e tal, de que tudo estaria sob meu controle, assim. Que se eu agisse naquele passo a passo, tudo sairia certinho. No manual. E não saiu, assim. E aí, quando ela chorava e a gente ainda não sabia a causa, eu pensava, nossa, eu errei algum passo do manual, né?
Depois Eu acho, Lola, que entendi. tu poderia até fazer outra pergunta. Qual foi a maior mentira que tu contou antes de ter teu filho? Verdade. Porque a gente morde a língua muito, né, sendo mãe. Então, Verdade. né? Então, nunca vai se jogar no chão do shopping fazendo birra, né? Nunca vai dormir na minha cama. Enfim, a gente tem várias frases que a gente Qual poderia... foi as promessas que tu fez, né? Então... Mas eu tenho uma mentira também que eu acreditei que é ser mãe de segunda viagem é barbada. Segundo filho, ó. Essa eu acreditei também, não é? Essa passa eu me contando essa mentira aí, não mas eu não tô é. acreditando muito nela. Me falaram também que quanto mais vai passando o tempo, mais fácil vai ficando. Eu acho que é tipo jogo de videogame, gente. Cada fase é mais difícil. Sem dúvida. Muito. Sabe, porque sempre vem um desafio novo e mais complexo. Mais complexo e perguntas que tu pensa, gente, como é que eu respondo isso agora? Tipo, me dá 5 minutinhos que eu vou ali pensar. Enfim, né? Eu acho que vai ficando cada vez um pouquinho. Claro que o dia a dia se torna mais fácil, né? Porque a criança vai depender menos, né? Vai conseguir fazer o seu próprio sanduíche, vai, né? Não vai te demandar Trabalho físico tanto. é Trabalho menos, físico é menos. Mas intenso. agora o emocional, Ele aumenta. ele aumenta. Aumenta muito, assim. E o Mãe de Segunda Viagem, tu concorda comigo? Que Concordo, não é, né? não. Eu acho que o que A muda... gente fica mais tranquila, né? O que muda é isso, é que a gente já sabe o que esperar, né? Porque tu já viveu coisas. Mas, por exemplo, o meu segundo filho não dormia tão bem quanto o primeiro. Exatamente a minha Né? história. Então, assim, eu estava preparada para dormir a noite toda depois do primeiro mês. Não aconteceu. Eu fui dormir a noite toda depois do 4º ano. Tudo bom. Mas tudo bem, não tem problema. Não tem problema. Mas é que a gente fica com aquela expectativa. A gente né? fala, né? Costumam nos perguntar, mas o Bendito das Mães é para mães de primeira viagem, né? Que tem esse motivo. Não, não é assim. Porque cada filho é um filho. Nossa. E os desafios vão mudando. Exatamente. Então, vamos para as nossas mensagens finais. Vou abrir para vocês falarem um pouquinho aí, para a gente encerrar nossa noite. Vou começar por ti, Camila. Tá bom. Então, primeiro, eu agradeço ao convite que tu me fez. A Lola é minha amigona. A Vale TV, claro, adorei conhecer as gurias também. E, sobre maternidade, né, gente? É bem isso. Eu acho que quanto mais a gente caminhar nessa união das mulheres, em todos os aspectos, né, que a gente vem construindo esses novos movimentos femininos, assim, mas que na maternidade também a gente possa se apoiar mais, desconstruir esses olhares na hora do choro no shopping, né? Desconstruir todos esses olhares assim que parecem estar condenando que a mãe fez alguma coisa errada, ou que a própria criança está fazendo errado, porque quando se trata de crianças, elas estão aprendendo, né? Então, acho que sobre maternidade, eu diria para ter mais apoio, para, né, ter mais empatia, porque acho que isso vai facilitando todo esse fluxo e a gente só tem a ganhar, né, tendo essa empatia em todos os aspectos. Muito obrigada. Muito bem. Lola, obrigada. A gente está se conhecendo pessoalmente, né? Porque nos conhecíamos do mundo virtual, que hoje em dia é muito comum, mas foi um prazer te conhecer, um prazer estar aqui. Obrigada. E sobre maternidade, acho que não tem como não fazer o link com o que a Camila trouxe, né? Eu acho que a gente tem que se ajudar cada vez mais, eu acho que formar redes de mães, a gente sabe se colocar uma no lugar da outra, ter empatia, julgar menos, né? Porque se não aconteceu contigo hoje, pode acontecer amanhã, e assim, tudo faz parte, a birra faz parte, tudo é natural. E assim, eu acho que um recado, principalmente nesse ano e nesses últimos meses que a gente tem vivido aí, é nos cobrar menos. A gente está vivendo períodos de exceção, né? Tá uma sobrecarga ainda maior para as mães. Então, acho que a gente tem que tentar levar as coisas um pouco mais leve, nos cobrar menos e curtir mais, porque passa rápido, né? Exatamente. Passa muito rápido. Curtir também essa fase que a gente tem criança ainda, que dá um trabalho, como a gente falou, mas que é gostoso demais, né? Verdade. Gente, Lola, obrigada pelo convite. Vai ser um sucesso teu programa, com certeza. A começar assim pelo seja. primeiro, que é um tema muito pertinente e muito importante, como a gente já falou aqui, né? Acho que as gurias deixaram pouca fala pra mim, já trouxeram bastante coisa, né? Mas eu acho que recadinho final, assim, bem curto, é buscar acolhimento, né? Buscar pessoas que te entendam, que te apoiem
E se não tá acontecendo, dá uma fugida, né? Dá uma ignorada, sai um pouquinho para manter a leveza na tua cabeça, que mantendo a consciência bem tranquila, tu leve, as coisas vão se encaminhando também, né? Então, na maternidade a gente tem um mantra lá no Benditas que é tudo passa, né? Vão vindo fases mais difíceis que as outras, como a gente falou do videogame, mas tudo passa. Então, eu acho que é fundamental a gente buscar o acolhimento e ficar centradas, eu acho, na leveza e na tranquilidade para fazer um bom trabalho, seja como mãe, seja como mulher, como profissional. E equilibrar esses múltiplos papéis que a gente tem hoje, né? Verdade. Então, vamos ficando por aqui. Eu quero mandar um beijo muito especial para minha mãe, que foi a pessoa que me proporcionou estar aqui hoje, né? Porque se não fosse ela, eu não estaria nesse lugar. E dizer para todas as mães que maternidade é uma das escolhas mais lindas assim que a gente pode fazer, embora seja uma escolha acompanhada de muitas renúncias, muitas vezes. Vale muito a pena cada esforço, cada obstáculo, cada desafio que a gente atravessa para olhar para os nossos filhos e ver eles se desenvolvendo, eles crescendo e o olhinho deles brilhando quando eles nos enxergam. Eu acho que a maternidade é um dos papéis mais poderosos assim que uma mulher pode ter na vida de uma criança, nesse desenvolvimento. Então, todas as mulheres que se aventuram aí nessa conexão tão linda, tão de parabéns, e eu desejo uma maternidade muito leve e cheia de coisas boas para todas vocês. E até o próximo Mulher de Fases. Qual será a próxima fase, hein? Algum palpite? Nos deem dicas lá nas redes sociais da Vale TV. Se vocês quiserem algum assunto para o próximo programa, a gente vai dar uma olhadinha lá e tentar atender na medida do possível. Um super beijo e fiquem todos bem.